Olá, tudo bem? Eu espero que você tenha tido um bom sábado, um feliz sábado. Hoje é o nosso último dia do nosso programa, da nossa Semana Santa, nossa semana de oração. E durante esse período nós estudamos as maravilhosas histórias de Jesus. Vimos a respeito do sofrimento de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição. E hoje nós vamos refletir a respeito de o que Jesus está fazendo no céu. Ele ressuscitou, subiu aos céus e o que ele está fazendo lá? Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito interessante. A história de uma pessoa famosa lá nos Estados Unidos, um jogador de beisebol. Ele era um jogador muito famoso lá nos Estados Unidos. O nome desse jogador é Ted Williams. Ted Williams, ele era um jogador famoso de beisebol e ele morreu. E quando ele morreu, ele tinha três filhos. Dois desses seus filhos decidiram pegar o corpo do pai e preservá-lo dentro de um sistema conhecido atualmente como criogenia. Eles queriam congelar o corpo do pai para que o corpo do pai ficasse congelado a serviço da ciência, para que num prazo de 50, 100 anos, 200 anos para frente, quando a ciência tivesse evoluído e tivesse com novas tecnologias, pudesse fazer com que o pai voltasse a viver. Assim, a ideia dos filhos era preservar o corpo de Ted Williams para que ele pudesse, então, quem sabe um dia, com o auxílio da ciência, ter um tratamento e voltar a viver. Era essa a intenção dos dois filhos. Porém, a terceira filha, de nome Cláudia, ela viu essa ideia e não concordou. Ela disse para os irmãos de que, pelas conversas que ela tinha tido com o pai e também pelo contato, que o pai não tinha vontade de ser colocado dentro do sistema de criogenia, mas que fosse cremado e que as cinzas do seu corpo fosse espalhado em um lugar onde ele tinha uma certa lembrança afetiva. E ela disse que não concordava com a criogenia do corpo do pai. Ela não queria isso e o caso foi discutido entre a família e o negócio ficou tão sério que foi até julgamento, né? Foi levado a juízo para resolver esse caso e discutir essa situação. Olhando para essa história, eu fico imaginando como que são as pessoas, né? Como que é o ser humano. Pensa colocar um corpo em estado de criogenia para no futuro, daqui a alguns anos, voltar a viver. E também as pessoas elas ficam com essa expectativa de que pode um dia voltar a viver. É meio complexo entender que a morte ela é assim e a gente muitas vezes não aceita a morte. É difícil as pessoas aceitarem a morte. Também quando você tem uma pessoa que você ama muito e você sabe que aquela pessoa está doente, você faz de tudo para que a pessoa tenha um tratamento, para que ela continue viva. E quando isso não funciona e essa pessoa morre, a gente fica muito triste. Nós que somos cristãos também entendemos a morte, mas não aceitamos. Sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e essa morte na cruz, essa morte nos traz a vitória. E Jesus morreu, nos concedeu a vitória. Isso já aconteceu, mas por que que as pessoas continuam sofrendo? Jesus saiu vitorioso, mas por que ainda existem pessoas doentes por aí afora? Eu sei que essas são questões que sondam as nossas mentes. Por que Jesus morreu na cruz e nos deu a vitória e ainda assim as pessoas morrem? É verdade que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e essa morte nos trouxe a vitória. Mas para que essa vitória se concretize na sua vida, na minha vida, nós precisamos
ter um processo, porque a vida eterna, ela está garantida, mas eu e você precisamos passar por um processo. Existe um processo a ser cumprido para que a vida eterna seja entregue. Esse processo não é um processo que vai demorar muito tempo. Nós estamos na última fase desse processo, está bem perto do fim, e é muito importante que eu e você entendamos o contexto para saber como fazer e aonde se encaixar nesse processo. Você precisa estudar as Escrituras, pesquisar na Bíblia para entender a mensagem de Deus e compreender esse processo. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem bíblica. A Bíblia fala da história de um homem muito famoso, conhecido como Moisés. Moisés, ele teve orientação de Deus, ele viu no céu um santuário e Deus disse que ele deveria fazer um santuário na terra, seguindo o modelo do santuário celeste. Deus queria habitar no meio do povo através do santuário. Moisés entendeu as ordens de Deus e assim começou os preparativos para o santuário. Reuniu os talentosos artífices e profissionais do povo de Israel, bem como materiais, e construiu o templo. Fez o santuário conforme as instruções de Deus. E esse santuário ele tinha 3 compartimentos. Tinha um compartimento exterior chamado pátio, tinha um compartimento interno chamado lugar santo e tinha um terceiro compartimento que era um compartimento mais reservado, mais interno, chamado Santíssimo. Assim era o santuário dividido em 3 compartimentos. E o que tinha dentro do santuário? No pátio, na parte exterior, você tinha um altar para oferecer os sacrifícios dos animais. Ali também tinha uma pia com água, e ao entrar na parte santa, você tinha de um lado, o lado esquerdo, um candelabro, do lado direito, uma mesa com 12 pães, e na frente, em frente ao véu, você tinha um altar de incenso, aonde era queimado o incenso. Atrás desse altar de incenso, você tinha uma cortina ou um véu, e passando pelo véu, você entraria no terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança você tinha ali a tábua dos 10 mandamentos, a vara ou o cajado de Arão e um pote com maná. Assim, esse projeto com 3 compartimentos tinha uma função. O santuário ele era utilizado para fazer sacrifícios de cordeiros. E esses sacrifícios eles eram feitos e realizados todos os dias. Todos os dias tinha sacrifício queimando ali no altar. Aquele altar nunca estava vazio e o fogo nunca apagava. E as pessoas que trabalhavam ali eram conhecidas como sacerdote. O sacerdote ele era o responsável para organizar o ritual, a cerimônia, as programações, e ele ficava então coordenando a fila de quem iria fazer o sacrifício para a remissão dos pecados. Esta era a função do sacerdote. Por conta do sacrifício ser realizado todos os dias, o sacerdote também coletava sangue a todo momento, e ele levava esse sangue para dentro do santuário e espargia no véu. O pote com sangue sempre estava cheio. Também o sacerdote estava o tempo todo envolvido com sacrifícios de animais. Como eu disse para vocês, o altar nunca estava vazio e o pote com sangue também nunca estava vazio. O sacerdote nunca estava limpo 100% do sangue, ele sempre estava ali mexendo com o sacrifício, e o sangue dos animais sempre respingava na mão ou às vezes na roupa. Vocês sabem que os sacrifícios no passado, eles eram feitos com as ovelhas, né? O mais comum. A pessoa pegava o seu cordeirinho, levava para dentro do santuário, fazia uma oração para a remissão dos seus pecados, confessando assim seus pecados, e depois o sacerdote cortava a garganta do animal e ali recolhia o sangue, colocava o corpo para queimar, e o sangue no pote que estava na mão do sacerdote era levado para dentro do santuário e espargido ali em frente ao véu.
O sacerdote, ele poderia entrar no santuário, mas as pessoas não entravam junto com o sacerdote, era só o sacerdote. Também existia uma outra função, conhecida como sumo sacerdote, e essa pessoa que tinha essa função, ele entrava na parte santíssima, onde estava a Arca da Aliança, e ele entrava apenas uma vez por ano, num dia todo especial conhecido como Dia da Expiação. Assim era o trabalho do sumo sacerdote. Por ser o sumo sacerdote, a função dele era entrar no lugar santíssimo, ali diante da Arca da Aliança, e interceder pelo povo de Israel, clamando a Deus perdão pelos pecados, para que Deus olhasse para o povo de Israel e considerasse aqueles sacrifícios que foram feitos e perdoasse o povo todo. Quando o sacerdote tinha a resposta positiva de Deus, ele saía do lugar santíssimo, saía do lugar santo, e enquanto ele estava lá dentro, o povo do lado de fora ficava ali orando, esperando a volta do sacerdote com a resposta positiva de Deus, a resposta da vitória. Então o sumo sacerdote saía de lá de dentro e o povo se alegrava. Para finalizar a cerimônia, era realizada a cerimônia com 2 bodes. Um bode era sacrificado, outro bode amarrava-se uma fita vermelha em seu chifre e o levavam até o deserto, num lugar solitário, amarravam ele ali para que ele morresse. Este processo realizado simbolizava que os pecados tinham sido transferidos para o bode e ele ficaria ali no deserto até morrer. Vocês perceberam que existe um processo? E esse processo que era realizado no santuário tem a ver com a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é comparado com o sacrifício das ovelhas. Jesus Cristo já morreu, ele foi intitulado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para libertar a mim e a você. Hoje nós temos a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados através de Jesus, pedir perdão para Deus. Então Jesus Cristo, ele representa o sacrifício. Porém, no santuário existia também o sacerdote que levava o sangue do cordeiro diante de Deus. Hoje, Jesus Cristo, depois de que ele ressuscitou, ele foi para o céu e hoje ele está lá no céu diante de Deus, o Pai. E lá no céu, Jesus Cristo, quando ele chegou, ele apresentou as suas mãos marcadas pelo seu sacrifício na cruz. Assim, Deus viu o sacrifício que Jesus fez e ficou muito feliz porque o sacrifício do Cordeiro foi realizado, o sangue foi derramado. As marcas de Jesus também têm um simbolismo com o santuário. Assim como o pote de sangue que o sacerdote usava não ficava vazio de sangue, as marcas de Jesus, elas não sumiram e não vão sumir, elas estarão para sempre, as marcas das mãos e as marcas dos pés, como prova do sacrifício de Jesus, um sacrifício expiatório que nunca tem fim, que não tem prazo de validade. Assim, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo também entrou no Santíssimo Lugar, à destra de Deus. A Bíblia explica no livro de Daniel a profecia do momento em que Jesus entrou no lugar santíssimo. Daniel teve uma visão e nessa visão foi-lhe revelado que em determinado momento Jesus entraria no lugar santíssimo para iniciar o julgamento, o juízo investigativo. A revelação que Daniel recebeu indicava o período quando isso iria começar. Daniel então registrou essa profecia e, no prazo determinado, no ano de 1844, a profecia se cumpriu. Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo diante do Pai e ali iniciou-se o juízo investigativo, na qual o nome de todo ser humano passaria diante de Deus. Você se lembra que eu conversei com você sobre a história do santuário e falei também a respeito do sacerdote e o sumo sacerdote que entrava lá no lugar santíssimo e quando ele saía era um momento de festa e alegria porque ele trazia a resposta de perdão de Deus?
Pois é, Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele ainda não saiu do lugar santíssimo, ele ainda está diante de Deus desde 1844, intercedendo por mim e por você. Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. Vamos ver na Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 5. Vamos ver o que diz a Bíblia? 1 Timóteo 2, verso 5. O que a Bíblia ensina? Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá vendo? A Bíblia diz que Jesus Cristo está diante de Deus e ele é o nosso único mediador. Não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Em outras palavras, ninguém pode chegar a Deus a não ser através de Jesus. Jesus Cristo é o caminho para nos levar a Deus. Jesus Cristo está no céu, diante de Deus, intercedendo e sendo nosso mediador. Você sabe que lá no céu existem 3 livros: o livro da vida, o livro das boas obras e o livro da morte. Então, nesses livros estão registradas todas as coisas que as pessoas fazem, as coisas boas e as coisas ruins. Quando a pessoa se arrepende, pede perdão, o seu nome é registrado no livro da vida. Assim, é examinado o nome de cada pessoa para que ele possa ser registrado no livro da vida. E Jesus Cristo intercede por cada pessoa, pedindo para que Deus aceite o sacrifício dele e perdoe essa pessoa, para que ela tenha o seu nome escrito no livro da vida. E com o nome escrito no livro da vida, quando Jesus voltar, quando ele sair do santuário, que é o momento em que ele vai retornar à terra, ele vai abrir o livro da vida e chamar as pessoas, assim vai levá-las para o céu. Também vamos ver uma outra passagem que está no livro de João, no capítulo 19, no verso 30. Eu vou sinalizar essa passagem para vocês. João, capítulo 19, verso 30. Está escrito: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a sua cabeça, rendeu-se o espírito. Vocês se lembram que eu falei que o santuário tinha um véu? E Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, quando ele disse está consumado e morreu, a Bíblia diz que esse véu se rasgou, mostrando que o sacrifício de animais não era mais necessário porque Jesus Cristo morreu na cruz. E o sacrifício de Jesus foi real. O sacrifício de animais que era provisório não precisa ser mais feito porque Jesus Cristo já se sacrificou. Por isso, eu e você hoje podemos acreditar e confiar que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, um Cordeiro que nos salva, o nosso sumo sacerdote. Por isso podemos chegar até Ele e confessar os nossos pecados. Jesus está diante de Deus o Pai intercedendo por mim e por você. Por isso eu e você temos essa liberdade de ir até o Pai através de Jesus, confessar os nossos pecados. Assim Jesus intercede diante de Deus por mim e por você. E o perdão de Deus nos é concedido e o nosso nome escrito no livro da vida. Eu, quando aceitei a Jesus na minha vida, fui batizado e me mantenho firme, eu tenho a responsabilidade de levar essa mensagem para outras pessoas. Eu sou um mensageiro de Jesus. Assim eu quero que você também sinta essa responsabilidade, que você sinta esse peso de ser um responsável por levar o evangelho de Jesus, porque a partir do momento em que você aceita Jesus Cristo e tem uma vida nova, você tem a responsabilidade de anunciar essa mensagem maravilhosa para outras pessoas. Existem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão angustiadas porque não conhecem a palavra de Deus.
E hoje, muitos estão sofrendo, muitas pessoas estão morrendo angustiadas porque não conhecem a palavra de Deus, porque não têm esperança. Porque essas pessoas estão desesperançosas com a vida, porque não entendem sobre a volta de Jesus, não sabem que Jesus vai voltar, que ele vai vir buscar aqueles na qual ele vai entregar a vida eterna, e essas pessoas vão viver para sempre no céu, num lugar onde não há dor, não há tristeza, aonde poderão encontrar os seus entes queridos. Tem muita gente que não sabe disso. Por isso eu e você precisamos urgente anunciar essa mensagem. Eu e você precisamos estar prontos. Se você já se batizou como eu, se você já conhece a palavra de Deus, você precisa estar conectado a Deus e pronto a anunciar essa mensagem, porque muitas pessoas precisam conhecer, a sua família, os seus amigos precisam de Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo é a esperança e que ele vai nos salvar. Mas muitos estão perdidos e não sabem o que vai ser do futuro. Eu estou aqui compartilhando a mensagem bíblica com vocês. E se você não se incomodar com essa mensagem, se você não mostrar interesse e ser indiferente com essa mensagem, não levar essa mensagem para as pessoas, você vai ser responsável por essas pessoas. Você vai ser responsável por não anunciar a mensagem bíblica para essas pessoas. Mesmo que você se batize, mesmo que você estude a palavra de Deus, mas se você for indiferente a essa pregação do evangelho, você também vai ter prejuízos, porque muitas pessoas não vão saber da mensagem de Jesus. Por que eu falo isso para você? Eu quero fazer uma comparação para você entender. Imagine que existe uma cidade fortificada, uma fortaleza, na qual as pessoas que estão dentro dessa cidade dependem da proteção e da segurança dos vigias, dos sentinelas. Imagina que você é um sentinela, que você está em cima da torre, vigiando a cidade, e dentro da cidade as pessoas estão ali dependendo da sua proteção, da sua segurança. Porém, você como sentinela fica lá em cima esperando que o inimigo apareça, e qualquer movimentação inimiga que você vê, você vai ter que tocar a sua trombeta para alertar as pessoas a respeito do inimigo. Assim, as pessoas da cidade vão tomar providências, os soldados vão se preparar para a guerra. Mas imagine que você é o sentinela e você está lá em cima, e então você vê o inimigo, mas você não toca a trombeta. Você não anuncia que o inimigo está vindo. De quem que é a culpa? Se aquela cidade for sucumbida, se aquele povo morrer, de quem que é a culpa? Do sentinela, do vigia, porque ele não avisou, ele não anunciou. Vocês estão percebendo a importância que tem, a responsabilidade que eu e você temos quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo? Eu sei que é difícil aceitar a Jesus, eu sei que é difícil, mas quando aceitamos, somos abençoados. Jesus Cristo nos trata com carinho, e assim então, ao aceitarmos a Jesus, temos a responsabilidade de também aceitar a pregação do Evangelho, assim como eu estou pregando para você o Evangelho hoje. Eu sei que a gente tem tentação, que Satanás nos sonda e nos cerca, tentando nos derrubar, mas você tem a esperança que é Jesus. E eu espero que você realmente tenha a sua vida transformada, que Deus toque em seu coração e que sua mente seja aberta para que você se conecte com Deus e assim tenha uma nova vida, uma vida de comunhão, uma vida de pregação do Evangelho, anunciando o amor de Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem. Vamos à Bíblia novamente? Agora vamos ao livro de João, no capítulo 14, no verso 3. Vamos ver o que diz esse verso. João capítulo 14, verso 3. Olha o que diz o verso. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, Jesus Cristo quer que você, sua família e seus amigos esteja com Ele no céu, para que você viva eternamente com Ele. Vamos ver o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no verso 16. Nossa, eu acho muito bonito o verso que a gente vai ler agora. Apocalipse, capítulo 19, verso 16.
O que está escrito lá? Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois é, Jesus é o Rei dos Reis. Muito em breve, Jesus Cristo, que está diante de Deus o Pai, intercedendo por nós no santuário celestial. Não sabemos o dia e nem a hora, mas vai chegar o momento em que Deus o Pai vai dizer: Filho, chegou a hora, está pronto. Assim, Jesus vai sair do santuário celestial com centena de milhares de anjos, com tudo preparado, vai voltar a este mundo e o seu povo, as pessoas que o aguardaram com ansiedade e fervor, irão encontrá-lo. Assim, Jesus irá resgatar a todos. Você pode ser uma dessas pessoas. Eu espero que hoje você aceite a Jesus e aceite essa responsabilidade de ter uma nova vida e ser um mensageiro do Evangelho. Comece pela sua família, para os seus amigos surdos, para as pessoas que não conhecem, e assim esteja pronto para que quando Jesus voltar, ele chame por você e te leve para o céu para viver eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Meu desejo é que nesta semana sua vida tenha sido impactada com as histórias do grande conflito. Você sabe que o grande conflito começou. Você sabe que o grande conflito vai ter fim e quem é o vitorioso do grande conflito. E eu espero que você esteja do lado bom do grande conflito, que você esteja do lado da vitória. Que Deus te abençoe e vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, bondoso Deus, porque o Senhor é infinitamente bom e poderoso. Hoje nós estamos ansiosos porque queremos que Jesus volte. Também hoje estudamos um pouco mais a respeito do grande conflito. Nessa semana aprendemos sobre o grande conflito e descobrimos que estamos no final desse conflito. Esperamos, Senhor Deus, que a nossa vida esteja pronta, que as pessoas que nos assistem também estejam prontas. Esperamos que as pessoas sejam batizadas e tenham uma nova vida em conexão contigo, para que assim possamos, sejam surdos, amigos, familiares, todos juntos estarmos preparados para naquele grande dia, quando Jesus Cristo lá no céu, no santuário celestial, que está à direita de Deus, quando Deus disser: Filho, acabou, chegou a hora. Quando Jesus voltar, queremos, Senhor Deus, estar reunidos com esse povo, olhando para o céu, vendo Jesus voltar com centenas de milhares de anjos ao seu redor, e queremos sentir a sensação de alívio, de paz e de felicidade, porque o Senhor está vindo para nos resgatar. E naquele grande dia vamos ter o privilégio de ser chamados pelo nome e assim levados para o céu para viver eternamente contigo. Obrigado, Deus. Abençoe essas pessoas que estão nos assistindo. Se tem alguém que está com dúvida, se tem alguém que está passando por uma dificuldade neste mundo, sofrendo, não sabe como se virar, está dentro do grande conflito, passando por muita dificuldade, por favor, sabemos que o Senhor pode ajudar a manter essa pessoa firme e também que ela possa ter a vontade de aceitar a Cristo Jesus. E mesmo com dúvida, por favor, ajude essa pessoa para que essa dúvida possa ir embora e ela possa sentir paz, sentir firmeza e ter a coragem de aceitar a Jesus Cristo, de passar pelo batismo e viver uma vida abençoada, porque sabemos que o Senhor abençoará a vida dessa pessoa para que ela possa viver contigo no céu eternamente quando o Senhor voltar. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Abençoe a todas as pessoas, surdos, ouvintes, os familiares, os amigos, que todas essas pessoas que estão assistindo a nossa mensagem possam aceitar a Jesus Cristo e que o Senhor volte logo para que possamos nos encontrar no céu e assim poder vivermos eternamente, conversando, contando as histórias e os obstáculos que superamos para obter a vitória em Cristo Jesus e assim alcançar a salvação, aonde vamos poder encontrar os nossos entes queridos que se foram e assim dar um abraço
de saudade e felicidade, como a Bíblia diz que poderemos encontrar os personagens bíblicos. Vamos poder ver os anjos naquele lugar especial aonde nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. Também naquele dia vamos ter o grande encontro de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, aonde vamos poder abraçá-los e estar unidos com Ele. Assim como diz a tua palavra, que lá no céu, aonde o Senhor Jesus estiver, nós vamos estar junto com Ele. Nós queremos, Senhor, sim, estar junto com Jesus. Por favor, Jesus, volte logo. Não demore para voltar a este mundo, pois esperamos que o Senhor venha nos buscar e nos leve para o céu para vivermos eternamente contigo, pois os seus planos são maravilhosos e os teus caminhos são perfeitos. Abençoe a vida de cada pessoa de forma especial que nos acompanhou durante essa semana do Calvário. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado.